Porra, não tô... Ô, Mármore, não tô conseguindo... Twittar, man. Também não, man. Como é que estamos aqui? Vamos lá, pega o café, se ajeita aí. Melhor diagramado, boa. Risada, ô Mármore. As risadas você tem que usar na hora que eu mostrar minha carteirinha de... Eu criei isso aí pra mostrar pra galera. Quando eu mostrar a carteirinha de comediante, a galera é obrigado por lei a usar esse negócio aí, pô. Não tô conseguindo twittar não, man. Tá dizendo que eu atingi o limite de tu e mandei lá no grupo da gente, man. Porra. Véi, rapaz, que viagem mesmo, véi. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Bug no Twitter, parece que Elon Musk tá destruindo o Brasil, né, man? É isso. Como é que vocês estão, man? Animados? Galera tá chegando aqui. Ó, meu parceiro Octopus Octa. Salve, meu mano. Bem-vindo, man. Bug do milênio. O bug do milênio atrasou, mas chegou. Demorou, mas chegou o bug do milênio. É apenas isso. Rapaz. Caramba. Eu tava aqui, man. Ansioso aqui pra esse mini curso, viu, man? Porra. Galera... financiou aí violentamente o último minicurso. Coletivamente, né, galera? Tenho feito isso agora. Pra quem não conhece, mano, meu nome é Kaique Pituba, tá? Tá chegando agora, me chama de CP. Não faço isso não, que CP é negócio de facção em Salvador, pô. Aí é barril. E o que acontece de vez em quando eu tava fazendo bastante ano passado, minicurso e tal, só que eu tava fazendo eles pelo... Tipo, a galera se inscrevia, ia fazer lá pelo Meet, tá ligado? Pelo Google Meet mesmo. Ao vivo lá e tal, numa chamada com a galera. E aí, eu, pô, velho, já tava devendo pra cacete aqui voltar pra Twitch, mano. Tava um tempão sem fazer live. Eu falei, velho, vou voltar com tudo na live. E aí eu mudei o esquema, agora a gente tá fazendo por aqui mesmo. Centralizando tudo aqui, tô fazendo live aqui direto, velho. Tem até na programação aí da Twitch os dias oficiais, que são quarta, sexta e domingo. A gente fala disso melhor daqui a pouco. E aí, a galera, eu botei esse esquema assim, botei uma metazinha de doações, que a galera doando aí, a gente vai liberando mini cursos e fazendo ao longo dessas semanas que a gente vai praticando aí. Mas no mais, man, independente disso, porra, sejam muito bem-vindos aí, a galera que tá chegando aqui agora. Uma galera seguiu aí por causa das divulgações. Vamos dar um tempinho aí, uns 5 minutinhos? Ó, já tem 23 milhões de pessoas aqui. Como é que vocês estão? Senta aí, pô, pega uma cadeira aí e se aconchega aí, pô. Os caras entram, não dá nem boa noite pro professor, pô, pra esses caras. Leonardo com 7 e 4, é o 7 Leonardo, 4 do... E aí, man? Beleza, meus parceiros? Bahia, boa noite. Pô, Luquinhas, não é possível, não ia me dar, porra. Ih, a Siri falou comigo aqui em algum lugar, no iPad. Daniel, é ele. É ele, papai. Eu fiz até a barba, pô, pra poder vir aqui hoje, pô. Olha, acho que a última vez que eu fiz a barba foi ano passado, pô. Olha o prestígio que vocês têm. Tá pensando que é o que é... Rapaz, tá pensando que é pouca bosta? Boa noite, olha lá, boa noite. Aí sim, boa noite. Boa, aí, várias primeiras vezes no chat. Boa noite, galera, ó. Inclusive, interajam aí bastante, porque, por exemplo, no... Boa, vou fazer a chamada daqui a pouco, hein? Tá vendo aí, Daniel? Pensei em você, man. Na sexta-feira... pensei até no esquema aí, viu, velho? Porque enquanto a gente vai ajeitando aqui, a galera vai chegando. Como é que vai funcionar, né, man? Vai ter dois dias de aula, hoje. Não, manjadinho, Coco, chegou na hora certa. Um mago nunca se atrasa e nunca chega adiantado. Se ligue. Vamos fazer o seguinte, hoje... Amanhã tem aula também. E na sexta eu quero fazer feedback do que vocês aprontaram dentro do tema. Exatamente. Perfeito. Exatamente, Web. Eu coloco sempre, porque vai que eu me empolgo aqui, né? Não é assim também não. Calme. Mas o que acontece? Venha cá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma parte aqui. Vou dizer daqui a pouco o que é. Amanhã de uma outra parte. E... na sexta vai ser feedback dos trabalhos, a correção, né? Eu quero dar feedbacks do... Não, calma, pai, nem começou ainda, relaxa, pai. Senta aí, pô. Pega uma cadeira... Ninguém trouxe uma maçã pro professor.
Uma maçãzinha, pô, igual nos filmes, pô. Pera aí, pô. Aqui, temos ainda, botei até uma metazinha de 20 seguidores novos aqui, pô, pra vocês me liberarem. Já vão mandando aí pra geral, pô, pra galera chegar, pelo amor de Deus. O Weber trouxe uma maçã, pô, Weber, cadê? Me dê. Professor, você pode explicar a expressão lá ele? Expressão lá ele, man, como disse... Opa, rapidinho, deixa eu só pegar a maçã que os caras trouxeram aqui. Opa, valeu, man. Tá meio... Essa maçã tá meio podre, mas não é nenhuma, man. Valeu, obrigado, viu, man? Deixar ela aqui. Tô aceitando outras frutas também, quem quiser trazer alguma outra coisa de presente pra mim, me manda aí, pô. Alguém mais trouxe alguma coisa pra mim, man, de presente, pô? Se ligue. Lá ele significa... Man, lá ele é um... uma expressão de defesa. Dá pra reaproveitar aqui. De defesa. De autodefesa sexual, né, meu? É isso. Autodefesa sexual, né? O cachorro tá podendo só cortar. O Leonardo trouxe um limão siciliano aqui, porra. Opa. Cadê? Ô, me dei, velho. Pera aí, rapidinho. Cadê? Opa. Caralho. Opa, os caras, meu. Trouxeram um. Desgraça isso aqui, meu. É um mamão podre, né, meu? É isso mesmo. É isso mesmo. Quer um pedacinho, cara? Toma, cadê? Vou dar aqui no chat, cara. Toma, pronto. Maravilha. Deixa eu guardar aqui também, meu mamão podre. Sim, rapaz. Vai bem pra pele. Ô, coisa boa. Veja bem isso, cara. Tá desproporcional isso aqui, né? Tá bem maduro, é isso, né, meu? Boa noite, Lari! Uhul! Sim, Bivete. E aí no feedback, eu convido vocês a entrarem no Discord, viu, velho? O Discord aqui O Discord aqui da Twitch, ó, mesmo. Manda exclamação Discord, ó o link do Discord aí. Pode entrar lá. E aí vão mandando, quem quiser feedback em alguma coisa que produzir. Deixa eu só explicar isso aqui, né? Enquanto a galera tá chegando aí, deixa eu aproveitar pra explicar isso aqui. Cadê o Discord? Aqui, ó. Ó. Vocês podem entrar... Pera aí. Aqui no canal Área da Julgância, ó. E mandar as coisas aqui. Mas o que é que eu vou fazer? Vou explicar melhor conforme a gente for progredindo. Eu vou sugerir pra galera, pra vocês... que vocês, por exemplo, a partir daqui... Vou botar aqui, ó. Daqui para baixo... Só mini curso de anatomia. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão mandar uma imagem aqui, por exemplo. Vou mandar uma imagem aqui. Mandar um exercício aqui, né? Por exemplo, vamos vir aqui na semana de anatomia. Mandar aqui esse postzinho aqui que eu tinha feito, que o Instagram não entregou porra nenhuma hoje, mas tá aqui, ó. Isso aqui, pronto. Aí vocês mandaram aqui. Minha sugestão é... Vamos trabalhar com a votação dos mais legais, tá ligado? Dos mais legais pra dar feedback. Porque como, não sei, não dependendo da quantidade de pessoas que tiver, não sei se vai dar pra dar feedback pra todo mundo. Então a gente podia usar esse mecanismo pra poder... O que é que vocês acham? Pra poder, tipo assim, dizer o que é mais legal da gente fazer um feedback e tal. Então, por exemplo, até dúvidas vocês podem mandar por aqui. E aí, se alguém, por exemplo, a votação seria o quê? Alguém chegou aqui, marcou alguma coisa, sei lá, aqui, ó, botar a minha carinha. Pronto, aí a galera vai votando aqui e os mais votados eu posso dar um enfoque, né, do feedback, tá ligado? Ô, professor, hoje que vamos gravar o nome de todos os músculos das costas, exatamente, me. Ó, já tem 39 milhões de pessoas, sejam todos bem-vindos, viu, gente? E aí? Dá uma boa noite aí no chat, pô, pra eu saber de onde você tá falando, tá chegando aqui pela primeira vez... Cadê, pô? Os caras chegam, senta no fundo da sala, senta no chão da sala, os caras tropeçam e falam, boa noite, pô. E aí? Aí, sonso, você é sonso mesmo, né, meu? É isso, pô. E aí a gente já pode começar, 39 pessoas, a gente já pode começar, né, meu, a conversar aqui. Acho que sim, né? Mas eu quero boa noite. E aí, estão falando de onde? Bora, os caras. Ali, o Gameplay Mad. Salve, Gameplay Mad. Esse cara é gameplay demais. Tudo, porra, melhor agora. Aí sim. Deixa eu abaixar um pouquinho essa música aqui.
Uhul! Alegria! Cadê? Cadê vocês? Cadê vocês? Salve, Pituba! Cheguei cedo hoje. Boa! Boa noite, falo de Minas Gerais. Vou mandar um alô pra toda aí, ó. Caravana de Minas Gerais aí. Foi aqui que pediram, ó. Catra. Boa! Uma picanha estudando anatomia de gado bovino essa semana. Boa! Excelente. E aí, boa noite, senhores. Como estão? Aí, ó. Olá, ó. Aí, boa. A galera colou, hein? Gostei de ver. Gente, vou começar conversando aqui. Fiquem à vontade, viu, velho? Tá de boa. Se você só puder, Sambi Souza, parar de jogar bolinha de papel no seu colega, eu seria extremamente grato, me. Por favor. Né? Não precisamos respeitar, né, meu ambiente escolar, né, bicho? Salvador, Bahia. Boa, Welber. É isso. Cadê a galera daqui de Nova Açores, Bahia? Tranquilo, tranquilo. Não, ô, Sambi Souza, tudo bem. Tá perdoado, man. Tá perdoado, man. Gente, então, galera, fiquem à vontade, viu, man? Quem quiser, por exemplo, uma sugestão rápida. Ó, a Bianca aí, salve, Bianca. Aracaju, São Paulo. Só uma pergunta rápida, tá de boa aí? Qualidade da gravação, da transmissão e tal, tudo ok pra vocês? Rio de Janeiro, boas, cara, aí, ó, Salvador, boa, aí, ó, o Brasil todo colado, só o filé, pronto, então ótimo, Vivete. Cara, gente, fino do fino, que bom, graças a Deus, porque eu tive uns problemas aí esses tempos, né, velho, com transmissão aqui, tava dando uns bugs, a Feira de Santana, boa. Tomara que assim, eu dei uma configurada aqui, mano, na stream aqui, pra ela melhorar um pouquinho a qualidade, tomara que assim não enche seu saco na sexta. Sexta, tradicionalmente, tem dado problemas aqui, né, velho? Eu já vou até entrar em contato com o pessoal da internet aqui pra evitar qualquer dor de cabeça. Entrar em contato, claro, né? Sabe o que é aquela pressão psicológica. Tem alguém fumando maconha no fundo da sala? Gente, pelo amor de Deus, pô. Vamos, né? Porra, vamos... Filho da puta, você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua gu. O Alfredo, boa, meu parceiro. Esses caras. Vai passando. Rapaz, esses caras são foda. Olha, gente, vamos lá. Vamos. Fiquem à vontade, podem conversar aí. Eu sugiro que vocês, caso tenham alguma dúvida, usem aqui o destacar minha mensagem, ó. Nos pontinhos do canal, tá ligado? Na bolinha aí no chat. Pra eu dar uma olhada e tentar responder tudo, né? Tem muita gente hoje, tô feliz com o resultado. Participem, me perguntem, comentem. Eu quero que, porra, eu acho massa isso. Tanto que eu gostava de fazer lá no Google Meet, os mini cursos, por causa da interação, né, man? Então, eu devo ficar aqui falando sozinho, viu, velho? Então, por favor, fiquem à vontade. E a galera que eventualmente tá vendo uma gravação disso daqui, pô, comente, mande mensagem, enfim, fique à vontade. Também fica o convite aí, me sigam em todas as redes sociais, é só arrastar pra baixo aí, Cepituba em tudo. E é isso, né, Pivete? Vamos nessa? Galera, é o seguinte, eu já fiz alguns... Eu sou, me apresentando pra quem não, que a galera tá chegando também, meu nome é Kaique Pituba mais uma vez, aqui diretamente em Nova Açores, Bahia. Sou professor de desenho, de pintura digital. E eu prefiro me colocar como professor mesmo, tá ligado? Não como ilustrador necessariamente, porque minha viagem é da aula, Pivete. Olinda, boa, Poliferro. Gebedaia seguiu. Salve, Gebedaia. Gebedidaia, na verdade. Pernambuco na casa aí, ó. Bom demais. Olá, a galera toda seguindo. Quem foi? Aí, Gebedidaia mesmo. E Maarizinho também seguiu aqui, não tinha visto. Aí, já temos 7 seguidores só aqui nesse comecinho de live, hein? Sim, rapaz. Voltando aqui. Eu já fiz alguns mini cursos e tem alguns materiais lá, inclusive, no YouTube... de um minicurso, por exemplo. Tem 2 minicursos lá gravados que se relacionam de alguma maneira. Boa, Rucacho! Salve, meu parceiro. Tem 2 minicursos lá gravados que se relacionam um pouco com isso daqui, né? Um pouco não, bastante, certo? Um é o de anatomia estilizada, que eu adoro. Já tem, claro, o Elber. Já tá com a barrinha valendo aí pro próximo minicurso, pra galera ajudar a financiar aí coletivamente o próximo minicurso. Como esse foi financiado aqui pela galera da live, né, meu? Então, ó, um momento de oração aí para todos aqueles que contribuíram pra gente estar aqui nesses 3 dias de papo aqui sobre anatomia. Mas voltando, tem já uns papos, já teve mini cursos aí de
de anatomia estilizada, foi muito legal, tá disponível lá no YouTube. Que é muito bom, se relaciona com esse, né? E principalmente esse papo inicial de como encarar o estudo de anatomia, que eu vou trocar aqui com vocês daqui a pouquinho. Boa, Nicolas! Salve, meu parceiro! E também... Aí, tá vendo? O web é perfeito mesmo. E também teve um mini curso de gestual e poses dinâmicas que também se relaciona com o que a gente está falando aqui agora. Então, por exemplo, gestual é uma parte do que eu quero comentar aqui com vocês agora. Uma parte importante, né? Uma parte grande, sem dúvida, né? Mas eu acho que o grande ponto, gente, pra gente começar essa conversa, eu separei rapidamente algo que eu sempre que eu vou falar de anatomia, eu gosto de mostrar essa pirâmidezinha aqui. Na verdade, toda vez que eu vou falar sobre praticamente qualquer coisa de desenho, eu mostro uma pirâmidezinha aqui. E não é um esquema de pirâmide, já deixando claro aqui antes que surja aí essa incrível piada que não foi feita nenhuma vez. O que acontece, velho? Eu, Kaique Pituba, eu me lembro no dia que eu olhei assim pro meu trampo e falei: porra, eu acho que eu preciso estudar anatomia. Certo? Falei, pô, primeiro, aí vem aquela construção. Primeiro, de onde que veio esse pensamento, né? De onde foi que eu cheguei à conclusão que eu deveria estudar anatomia? Um pouco por ouvir as pessoas falando de estudar anatomia, né? Eu acho que esse ponto é um ponto... Illuminati, exatamente. É um ponto importante, né, porque todo mundo fala de anatomia o tempo todo. Tanto que temos aqui 42 milhões de pessoas aqui pra mim, aparecendo aqui. Anatomia, velho, é o tópico que eu falo, sugiro um mini curso, faço uns stories, faço qualquer parada de anatomia, pivete. A galera é fissurada pela ideia de aprender anatomia, né? Porque parece que anatomia é aquele conhecimento, porra, que realmente vai resolver os seus problemas, né? E eu tive essa parada, assim, eu via uns personagens meus e falava, putz, alguma coisa tá estranha, beleza, tem algo esquisito aqui. E minha conclusão naturalmente é, pô, preciso estudar anatomia. Beleza. E aí eu lembro que eu, precisando estudar anatomia, talvez até contado essa história aqui. Se você já ouviu essa história, porra, segura aí, pô. Eu fui atrás de um professor lá em Salvador, professor Joey Santos. Um artista incrível, manda muito. Já tinha sido aluno dele, na verdade, só que aí eu fui com um intuito específico. Opa, que tá na frente do nome aqui. Quem foi? Eita, Lari R. Porra, Lari, você brocou aí agora. Doou 10 milhões de dólares aqui para o próximo minicurso. Perfeito. Aí, ó. Aí sim. Por mais minicursos. Deus abençoe você, Lari. Meu Deus do céu. Deus é bom o tempo todo. Veja. Esse professor, eu cheguei pra ele assim. Falei, ô, Joey. Pivete, eu tenho um problema, mano. Eu quero aprender anatomia. Aí ele falou assim, eu nunca esqueci dessa resposta. Mas anatomia, como assim anatomia? O que de anatomia? Porque realmente eu tinha essa concepção vaga, né, meu? Normalmente quando a gente pensa em estudar anatomia, é o ponto que eu trouxe até essa semana num post lá no Instagram, né? A gente pensa muito em estudar isso daqui, né? Como assim isso daqui, Kaique? Eita, que deu uma travadinha aqui. Ai, tá travando. Ai. Como assim isso daqui? A superfície, né? Porra, eu vou desistir aqui, tá travando pra porra. Exatamente. Deus vai dar em dobro, pô. Exatamente. Deus vai ter que rezar bastante aí, viu? Eita peste, que travou tudo aqui, gente. Ai, tá travando tudo. Será que é melhor fechar o Photoshop e abrir de novo? Se pá, né? Mas ele chegou com essa parada. Eu vou fechar aqui enquanto a gente vai conversando. Ele chegou com essa viagem aqui. E eu falei... Eu tinha essa concepção, né? De que estudar anatomia era estudar essa superfície. É meio que, sabe? Decorar o nome dos músculos e tal, como o Lipe brincou aí, sabe? A gente ia pegar e lembrar e decorar o nome de todos os músculos das costas e da perna e tal. E é também. É o anatoleg, né, meu? O anatoleg aqui, acontecendo aqui no meio da live. Velho, e é também, tá ligado? Também é essa camada superficial da superfície mesmo do corpo, né? De conhecer os músculos, de conhecer toda essa relação. Porém, velho, mais importante do que tudo isso é tudo o que vem antes disso, né? Justamente.
Então tem uma série de coisas que constroem a base. Por isso que eu uso muito aquela referência da pirâmide, né? Daquele triângulo ali, para trazer bem pra gente a ideia de que tem uma base, tem algo mais importante que vem antes, né? E que isso vai se construindo, certo? Vai se construindo até chegar naquele ponto, nesse ponto, no ponto do músculo e tal. Embora eu quero sim dessa vez, como eu propus aqui, o nome é Como Estudar, né? Então o que eu quero que no final dessas aulas de amanhã e do feedback também, principalmente, eu quero nortear vocês para essa direção, velho, da musculatura específica, de como que a gente vai estudar, de como que a gente vai melhorar nesse sentido. Porém, velho, eu encaro esses dias aqui, pô, é muito pouco tempo de curso, né, velho? Isso já, pô, no curso de fundamentos, que é 3 meses de curso e tem lá umas 4 aulas de anatomia, eu já considero pouquíssimo tempo, né? 4 aulas de 3 horas. Tanto que agora, a próxima turma, eu aumentei para um bocado de aula a mais. Tem muito mais aula. Tem umas 8 aulas de anatomia agora, não lembro agora. Mas quem quiser pode conferir lá no meu site, lá no aqui, ó, cursos. Manda aí, ó, exclamação cursos. Pronto. Você dá um saque aí depois para ver a grade certinha. Falando isso porque realmente eu acho que a questão do tempo, velho, vai servir para quê? Né? Então eu quero alinhar as expectativas aqui com vocês. Para que a gente... Qual é o nosso objetivo aqui hoje? Nosso objetivo será realmente orientar vocês a criar uma espécie de mapa, né? É o que eu costumo até falar em geral sobre o curso de fundamentos, só que de uma maneira mais geral, mas aqui diretamente sobre anatomia, né? Sobre como que a gente pode direcionar nosso estudo de anatomia a partir do elemento realmente fundamental. E aí eu acho que dá para se trabalhar isso daqui independente do seu nível, véio. Você está começando agora, certamente vai pegar muita coisa aqui, pode até ser um pouco de informação demais. Se você já desenha um tempo, pô, massa, de qualquer forma vai ajudar a organizar esses conhecimentos que às vezes estão meio espalhados na nossa cabeça, né? Fica tudo meio, tipo, esparramado, assim, a gente não sabe como ordenar, como organizar isso, então vai te ajudar. E se você é avançado pra caralho, sinistro, foda, aí, porra, aí eu vou ter que aprender alguma coisa com você, porque eu tô querendo chegar nesse nível. Então o que acontece? Quais são os pontos que eu construí aqui, então, de baixo pra cima, né? Dando a ideia de que a base começa a estabelecer o que a gente começa a trabalhar aqui para cima e como que eu vou dividir o nosso esquema aqui. Então, proporções gerais, uma ideia bem geral, mas tá muito relacionado. Na verdade, tudo aqui tá... Gente, desenho. Vou citar aqui o meu livro favorito que tá aqui. Porra, tá meu livro de cabeceira esses dias, ó, velho. Esses dias que minha namorada viajou, me deixou aqui sozinho. Quem tá sendo meu companheiro de noites... é esse livro aqui, ó, velho. Drawing Lessons from the Great Masters. E esse livro ele começa com uma fala que eu adoro, que eu cito sempre, que é que basicamente que desenhar, velho, é como qualquer outra habilidade, envolve várias coisas ao mesmo tempo. E essas várias coisas ao mesmo tempo estão, na verdade, intrinsecamente conectadas, né, velho? Intrinsecamente ligadas entre si. Então não dá exatamente para separar tudo de uma forma muito fácil, né? Na prática não é tão separado assim. Mas didaticamente faz sentido a gente separar algumas coisas e é isso que eu tô tentando fazer. Então quando eu falei proporções gerais, eu tô falando da relação de tamanho das coisas. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Quando eu tô falando de gestualidade, eu tô falando de várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas de maneira geral, vamos considerar da expressividade, tanto do seu traço, expressividade do seu traço, você soltar a mão e rabiscar com confiança, como para o resultado daquilo, né? Como você transmite no desenho, como que o seu desenho vai conseguir transmitir essa ideia de movimento, de dinamismo e tudo mais. A forma gráfica, eu estou me referindo à percepção gráfica, ou seja, a percepção bidimensional das coisas. Quando eu olho para esse triângulo, o triângulo é uma forma bidimensional, e a leitura dessa bidimensionalidade, de como as coisas estão se relacionando no plano bidimensional, também é super importante. Então isso aqui tudo é o que eu quero falar com vocês hoje. Hoje. Ou seja, é a parte que eu considero a parte, entre aspas, de ouro aqui, a parte 2D, né? A parte bidimensional. Porque proporções gerais, estou falando dessa relação de tamanho, essencialmente, mas não apenas, no plano bidimensional. Gestualidade está muito relacionado com o desenho em si, o fato de o desenho ser essa parada que é, na verdade, uma ilusão de tridimensionalidade e de expressividade de tudo isso dentro do plano bidimensional, né, que é a folha, e também da forma gráfica, que é a essência pura e concreta da bidimensionalidade, certo?
Caralho, a galera tá ligeira demais aí nos links, meu Deus do céu. Velho. Certo? Então, hoje eu quero falar desse universo bidimensional e como, na verdade, isso não se aplica só a essa visão geral da figura humana, embora essa seja, sim, a mais importante. Visão geral que eu digo é do corpo inteiro e não da especificidade que eu tô falando aqui quando eu uso a palavra anatomia específica, né? De desenhar os músculos do braço, desenhar os músculos das costas, desenhar... As coisas estão conectadas, né? E a construção entra aqui nesse meio de caminho para evidenciar o fator tridimensional, né, velho? O fator da construção da ilusão da forma tridimensional. Então tá muito relacionada à manipulação de formas básicas e como que a gente, manipulando essas formas básicas, a gente vai chegar em qualquer forma depois, de que for. E nesse caso, direcionando para os músculos. Então, isso aqui, velho, eu acho que é um trajeto de baixo para cima muito interessante da gente abordar. E seria meio que, em geral, seria uma orientação, na verdade, que eu daria para o desenho em geral. Né? Para o desenho em geral, você trabalhar bem primeiro a sua, por exemplo, a sua gestualidade, ou seja, a expressividade do seu traço, coordenação motora, confiança no seu traço, né, velho? Proporções gerais se relacionando com forma gráfica, no sentido de a gente treinar nosso olho para conseguir copiar uma informação e transferir para o papel, para a tela, mas não só copiar também, né? Aprender os princípios que estão ali por trás do exagero, que torna aquilo mais legal, mais dinâmico e mais interessante, né? E, por fim, a anatomia específica eu poderia também transferir para um universo mais geral, né? No sentido de eu aplicar esse mesmo ciclo de estudos num universo menor, num universo mais específico, né? Então essa é meio que a ideia geral do que a gente quer trabalhar aqui, certo? E aí eu vou começar trocando uma ideia com vocês sobre proporções gerais, velho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, tá, gente? Vamos seguindo aqui. Tão curtindo, tão de boa? Tão satisfeitos aí com a linha de pensamento que a gente vai seguir? Posso seguir ou não posso seguir? Vou beber uma aguinha. Rapaz, tô com uma dorzinha de cabeça, cara. Chata. Quem tiver com sono Acorda, aí, ó. cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Ótimo. Então, velho, é o seguinte. Um geralzão de anatomia, a gente não pode deixar de falar o seguinte. Anatomia, você começa estudando por aqui, ó, os caras. Primeira coisa que a gente tem que conhecer... Tomei o cafezinho aqui, porra, bom demais. Anatomia você estuda pelo esqueleto, pô. Você começa a estudar anatomia pelo esqueleto. Até, e aí, inclusive, porque pode passar batido aqui, porque a gente tem pouco tempo, né, esses 2 dias aqui. Mas até mesmo a parte específica, lá na frente, que eu vou entender a anatomia de um braço, por exemplo, é indispensável você entender como que, velho, os músculos estão se relacionando com o esqueleto, né? Indispensável, principalmente em certo nível, né, de tipo de trabalho que você quer fazer e tal. Um trabalho mais voltado realmente para anatomia, é fundamental conhecer o esqueleto. Mas para a gente começar esse papo, quando eu falo de proporções gerais, é importante, mais uma vez aqui, ó, Drawing Lessons from the Great Masters. Primeiro o esqueleto e depois o He-Man, perfeito. Excelente, He-Man, caralho. O esqueleto vai ser a nossa base, claro, e ele diz muitas bases aqui pra gente. Mas eu quero, antes disso, desmistificar um pouquinho aqui, velho, o seguinte. Desmistificar aqui um pouquinho a ideia das proporções gerais que a gente vê nesses livros, nessa ideia de você fazer um esquema correto de desenhar a figura humana. É importante, você tá começando agora, é importante você saber de algumas relações aqui, com certeza. Né? Porque você, começando, você não sabe por onde ir, por onde começar, você não consegue começar, você não consegue interpretar a figura humana e dar a sua personalidade e manipular isso do seu jeito. Então é necessário realmente você entender algumas relações básicas, mas é importante entender que isso aqui, quando você pega o Andrew Loomis, quando você pega o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, ou qualquer esquema de proporções desse, tem diversos, o esquema do Riley, tem o esquema do Dr. Paul Richard, na verdade, Paul Richard. Tem o esquema do Dr. Fred Nicásio. Brincadeira, esse é do Big Brother, tô gastando. É brincadeira, pô, é brincadeira. O que acontece?
esses esquemas são idealizados, viu, man? Não são, eles são, ninguém cria-se a impressão, né, citando diretamente do livro aqui, ó, cria-se a impressão de que os artistas, que os antropólogos do mundo se reuniram e mediram todas as pessoas da humanidade, de todos os lugares do planeta, de todas as etnias, e chegaram numa média universal que representa a verdade científica de como se deve desenhar a figura humana. Isso é besteira, viu, man? Isso é merda. Não tem essa. Na verdade, proporções são uma concepção artística, né? Habitam, como ele fala de novo aqui, as proporções habitam a cabeça do artista. É uma escolha do artista. Sua escolha. Certo? Não sai no censo do IBGE, perfeitamente. Inclusive, se a gente pegar cada um de nós aqui, que estamos aqui nessa live, todas as 48 milhões, todas as pessoas que estão vendo isso aqui gravado em algum lugar, porra, e medir um por um, certamente nenhum vai estar exatamente assim, né? Então isso é um ponto importante. É importante conhecer algumas relações aqui, né, iniciais, sem dúvida, mas não é uma lei da natureza, né, os caras? Não é uma lei da natureza. Então é importante deixar isso aqui em mente, tá? E a gente volta para isso aqui daqui a pouquinho. Mas eu vou rapidamente pontuar algumas coisas. O que eu acho que é importante aqui, então? Bem ligeiro, eu não vou ficar fazendo... Quem quiser rabiscar comigo, fica à vontade aí também, tá? Mas eu não vou ficar aqui fazendo... ensinando a fazer as proporções. Tem milhões de vídeos aí sobre isso e tal. Mas eu quero realmente trazer o como estudar, né? Trazer o direcionamento a partir dessa base. Então, velho, para comecinho de conversa... O que acontece? Deixa eu só criar uma camada no lugar certo aqui. Pronto. É importante pra gente encontrar algumas relações-chave do corpo, né? E esse corpo que eu digo é muito relativo também, né? Mas o esqueleto ele é um ponto-chave. Isso é legal de pensar também, ó. O esqueleto, velho... Por que se estuda anatomia muito pelo esqueleto? Porque o esqueleto, ele... Como diz o outro autor que eu gosto muito, que é o George Bridgman, ele defende que o esqueleto, ele usa a palavra que o esqueleto ele é a fundação do corpo, né? Ele representa as colunas e vigas, fazendo uma metáfora arquitetônica, da figura humana. Então ele é realmente a parte estrutural, e a partir daquela estrutura você tem as variações possíveis ali dentro. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se a pessoa ela é mais magra, mais forte, mais gorda, mais alta ou mais baixa, alguns pontos de referência que são esqueléticos, né, que são do esqueleto, mudam muito pouco de uma pessoa para outra. É como se a gente poderia afirmar aqui, entre aspas, mas a gente poderia afirmar que o esqueleto de uma pessoa para outra vai mudar o quê? Sei lá, coisa de 20% da silhueta daquela pessoa, enquanto a camada de gordura e músculo, né, que está por cima do esqueleto, é responsável pelo resto todo das mudanças, os outros 80% de variação possível de uma figura. Só que através de alguns pontos, como por exemplo os ombros, né, que o osso aparece aqui fora, ou o próprio cotovelo, ou a pubis aqui, ó, que é justamente, ó, que, por exemplo, em termos de proporções gerais, marca exatamente a metade do corpo, que é algo que talvez foi algo que me fez querer estudar anatomia, porque eu sempre errava isso, sempre fazia meus personagens muito esguios, né? Com as pernas curtas, o corpo e o tronco longo. Era uma coisa que eu não tinha conhecimento. Eu posso até mostrar uns exemplos de alguns desenhos antigos meus aqui, depois pra vocês darem uma olhada. Enfim, a lateralzinha aqui da costela, uma série de elementos que estão no esqueleto e que estão compartilhados, você consegue observar em qualquer pessoa, percebe? Então, a partir dessa observação, você tem uma liberdade de manipular o corpo muito maior, certo? Para além disso, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão de quais são os pontos-chave, então. Atenção, é que a gente já começa a pincelar a questão que vai ser prática, que vai ser concreta pra gente hoje aqui. Eu quero desenhar com vocês, não quero ficar só conversando, não, porque daqui a pouco os caras começam a dormir, aí eu vou ter que ficar... Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Aí vai ser complicado, né, meu? Então, a gente vai praticar bastante hoje ainda, mas eu quero vir aqui um pouquinho pra a questão prática. E a questão, já na questão prática,
A mentalidade piramidal que eu defendo o tempo todo, Illuminati, esquema de pirâmide, faraó. Eu falei faraó. Ela tá presente aqui, ó, os 48 milhões de pessoas. É isso mesmo, Vandes. Ó, já começa de cara na simplificação. Esse é o conceito de simplificar, gente. Isso tá valendo no esqueleto, mas vai valer lá na manhã, mais pra frente, quando a gente for estudar partes específicas. Claro que a gente não vai estudar o corpo inteiro especificamente, não vai dar tempo. Mas é a mesma lógica, eu estou trazendo a lógica de decompor isso em proporções gerais. Então, encontrar não necessariamente as 8 cabeças que compõem todas as partes do corpo, que a gente, mais uma vez, é importante, não deve ser deixado de lado. Mas encontrar os grandes blocos, né? Os grandes blocos do corpo. E quais são esses grandes e mais importantes blocos? Primeiro, de cara aqui, ó, o crânio, né? Ou também conhecido como a cabeça, né? A cabecinha. Depois da cabecinha, o que é que a gente tem de importante também? Temos aqui a caixa torácica, né? No caso do esqueleto, a gente tá vendo ali as costelas, ou como a galera fala aqui em Nova Soura, as titelas. Ou as não, nunca ninguém fala no plural, é a titela, né? A titela, que é a região das costelas. Que mais? Região da pelvis, né? Isso aqui, velho, puta, galera, ontem na turma de fundamento a gente tava falando sobre a construção dessas 3 partezinhas aqui, como isso aqui já vai dar uma dor de cabeça, meu amigo, Ave Maria. Que é a essência da figura humana tá nessas 3 partes, já de cara. Mas, para além disso, temos o quê? Os membros, né? De maneira geral, a gente pode falar dos membros. Eu vou fazer um S aqui para fazer essa perna de uma maneira bem gestual. E a gente pode já se atentar para uma questão aqui, que é o que eu falei de proporções, né? Então, ó, metade do corpo ali no final da pelvis. Os membros, continuando os membros. O braço. Aí, então, eu aprendo, por exemplo, nas proporções gerais que, porra, o cotovelo tá ali mais ou menos na altura do umbigo. E que o braço ultrapassa um pouquinho aqui a pelvis, né? Então, são algumas coisas que eu vou adquirindo nessas proporções gerais, mas é claro que isso aqui deve ser internalizado, porque, porra, uma vez que você muda de pose, essas relações vão pro saco, né, velho? Pra quem se interessou e quer saber mais sobre essa questão aqui, eu recomendo o mini curso de Anatomia Estilizada, que tá lá no YouTube disponível. E tem também a coluna, né, que o Elber lembrou aí, que o Michael Hampton também defende muito lá no livro dele, que é o Figure Drawing, Design and Invention. Certo? Então são algumas relações. Aí, por exemplo, se eu já simplifico isso nesse nível aqui, eu já consigo, através desses elementos, encontrar algumas diferenças sutis entre certas figuras, entender, por exemplo, como que no corpo feminino o quadril tende a ser mais largo do que a caixa torácica, enquanto no masculino é mais ou menos a mesma largura. Aí é importante entender, por exemplo, como que se encaixa, né? A perna se encaixa ali na bacia e como ela, na verdade, está acima daquele centro, para evitar um personagem que a perna parece encaixada de um jeito estranho, assim, né? Tipo... Enfim, erros comuns que acontecem justamente por uma falta dessa base mesmo de proporções gerais, né? Mas já de cara é importante ter isso aqui, ó, gente. Ter isso aqui registrado. Cabeça, caixa torácica, pelvis e os membros e a coluna também entraria ali nessa conta. Porque isso aqui vai permitir a gente manipular essa pose, certo? Manipular essa pose de maneira mais expressiva em algumas situações que a gente vai testar daqui a pouquinho. O que mais? Aí um outro ponto importante, velho. A câmera estava em cima do desenho, né? Verdade. Bem observado, então, o Elber. Isso, bem lembrado mesmo. Vou botar mais pra cá. Pra quem não pegou, ó. Eu tenho que revisar esse formatinho aqui pra poder encaixar melhor aqui as coisas, que tá faltando espaço. Tá vendo aqui? Dúvidas? E aí tem uma outra questão, né, velho? Porque quando a gente vê a figura de lado, é legal a gente só fazer uma observação aqui rápida pra gente fazer uma ponte já pra questão, ó, da gestualidade, né? Uma ponte pra questão da gestualidade, que é o seguinte, a coluna, porque aqui a gente vê uma pose simétrica, né? A gente tem uma pose e aí a vista de frente é uma pose, o corpo ele é, em tese, simétrico. Mas quando a gente vê de lado, a gente
Só nessa explicação já mudei a forma de desenhar um espalito. Boa, meu cachorro necromante. É isso, parceiro. Vamos lá. De lado, aí a gente já se depara com uma coisa curiosa, por exemplo, na coluna, né? A coluna, ela tem um formato de S, assim, né? Ele fica fazendo esse zigue-zague. E nos mostra também que, por exemplo, a caixa torácica, ela tá inclinada, né? Ela tá inclinada aqui, não tá vertical, reta. A bacia também tá inclinada um pouquinho para frente, e mulheres tendem a ser mais inclinada, inclusive. O crânio, naturalmente, ele ganha aqui eu poderia simplificar com 2 elipses, ó. Mas veja esse ritmo, né? De zigue-zague, de como a coisa vai e volta. Isso aqui se relaciona muito. Essa música tá forte, né, os caras? Tá difícil aqui. Vou até abaixar um pouquinho aqui, senão eu vou ficar emocionado. Vou começar a chorar aqui, aí não vai... Ai. Me dê, babá! Veja bem, isso aqui totalmente se relaciona com a ideia do gestual, da figura dinâmica, que a gente falou, que eu citei em alguns momentos aqui, né? Com o dinamismo, né, do traço, com o ritmo, com a variação. Ritmo tá muito atrelado a essa ideia de variação, ó, galera, de mudança, em vez de eu fazer uma coisa reta, vertical. Tem gente chorando, tem gente emocionada, meu Deus do céu. Eu buscar a variação não só de direção, mas de tamanhos e outras coisas aqui. Tá vendo aí, meu? Beleza. Ó a perna. Então, inclusive aqui, esse esqueleto aqui, eu acho que ele poderia ser até mais interessante. Então, vou simplificar bem mesmo num S agora, ó. Isso a gente consegue perceber bem, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, né? Ó. Então, de lado, isso fica bem mais evidente, né? Porque a gente quebra aquela simetria e fica mais evidente como o corpo humano, e aí é o ponto que eu quero chegar, essa transição tá chegando, né? O corpo humano, ele é repleto de dinamismo, pô, de gestualidade, de organicidade, de uma maneira natural. É natural da figura humana. Por que eu digo isso? Porque os erros mais comuns que a gente poderia relacionar com a anatomia não me preocupa tanto os erros superficiais, os problemas superficiais que são realmente objetivos, né? Tipo, pô, esse músculo não é aqui, esse aqui passa por baixo, passa por cima. Mas, muitas vezes, se a base funciona, aquela superfície pode passar despercebida, percebe? Pode passar despercebida a superfície. O problema está na base, né? Nesse movimento. Então, por exemplo, é muito comum quem está começando a desenhar a figura humana, vai fazer aqui o boneco de palito aqui, o cachorro necromante falou. Poderia chegar aqui, ó, e fazer o seguinte. A coluna vertical reta, a cabeça em cima cravada na coluna, como se fosse uma cabeça cravada numa lança. Vertical, colocar aqui a caixa torácica, aí já não sabe onde colocar direito, porque as coisas não fazem sentido. Aí vai colocar a pelvis aqui, a perna vem uma linha reta. E a mão vem aqui, sabe? Então isso aqui, você mata o dinamismo que é orgânico. E na verdade aí surgem questões do tipo, para esse dinamismo então que você está falando, que eu não estou entendendo ainda exatamente o que é, mas a gente vai entender daqui a pouco. Mas esse dinamismo, então será que ele não nasce justamente por ser algo próximo do que a gente está acostumado a entender como orgânico, né? Como o natural, orgânico, o que está presente na natureza, enquanto talvez a coisa vertical, horizontal, ângulos de 90 graus, tudo certinho, se relaciona com uma coisa mais mecânica, industrial, e por isso talvez a gente associe. Quem sou eu para afirmar nada? Não posso afirmar nada. Só sei que nada sei, mas tá aí uma pergunta, né? Para vocês tentarem responder. O importante são as perguntas, não as respostas. Ai. Caralho! Hablou demais. Então o que acontece? Partindo desse pressuposto, a gente pode voltar aqui, ó, e pegar algumas referências que eu peguei lá no Sketchfab, e eu recomendo muito para vocês esse site, eu vou mandar aqui no chat, sketchfab.com, que é um site de venda de assets, né, de arquivos em 3D.
Só que é muito bom porque você tem uns exemplos legais lá e você pode, por exemplo, pegar formas de anatomia, alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês melhor daqui a pouco, e você pode rotacionar, enfim, e manipular. É para vender lá, para você comprar um modelo, mas eu peguei um print aqui para exemplificar um pouco dessa ideia. Então, por exemplo, embora realmente na figura humana, agora com toda a musculatura e toda aquela coisa que a gente fica pensando quando pensa em anatomia, você vai perceber já de cara essa primeira barreira, percebe? Então, por isso que eu estou guiando vocês da base para a gente tentar pegar essas primeiras barreiras e criar esse mapa pra gente. O que é que a gente vai resolver e como que a gente vai resolver isso, a gente vai entrar daqui a pouquinho. Mas vocês têm alguma dúvida, gente? Perguntas e as demais questionamentos aí da humanidade. Como é que vocês estão curtindo? Tá de boa? Um bom lugar pra ler um livro, com pensamentos lá em você. Quer que eu repita alguma coisa? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Perfeito. Beleza. Tô indo aqui, hein? Quem manda é vocês, pô. O Abel já meteu um clipezinho. Veja bem, aí quando a gente adiciona essas camadas, pô, muito importante justamente, né? Perceber a natureza do dinamismo aqui. E aí eu quero parar um tempinho para a gente fazer uma rápida análise da forma gráfica aqui, que eu citei agora há pouco, né? Um exemplo clássico, velho, da forma chata, da forma pouco dinâmica e, por exemplo, eu sempre dou da forma um pouco mais dinâmica. O que é que elas essencialmente têm de diferente? Essa aqui tem variação. Variação de quê? Ângulos, tamanhos dos lados, né? Ela tem um fluxo muito claro também. Ela não tem simetria, que é repetição, né? Simetria é repetição, então... Robério, 122, boa, meu parceiro. Simetria, que é a repetição de um lado para o outro, certo? Ou seja, menos repetição e mais variação. Fluxo, o que é fluxo? Fluxo é essa sensação de direção, né, velho? Essa sensação de que o olho segue uma direção, né? De maneira muito clara, né? Não tem dúvidas para onde você... Qual movimento que isso aqui sugere. Palavra-chave, movimento. Direcionamento do olhar, perfeito, exatamente, né? Tem essa relação com o direcionamento do olhar. Tem essa relação também com outras formas, né? Na verdade, aí a gente pode complementar com a ideia de que, pô, se eu tenho... Transformando isso aqui com curvas. Então, uma curva como essa, que é uma curva que eu poderia... Que é uma boa curva, tá? E, por exemplo, se eu sobreponho essa curva com uma outra curva em S, pô, tem uma forma dinâmica aqui. Em que, por exemplo, os lados, os tamanhos são sempre diferentes, isso é legal, né? Me sugere uma sensação de fluxo também, em algum nível. Porém, às vezes essa forma, por exemplo, essa forma isoladamente, assim, essa curva isoladamente, ela é simétrica. Ela poderia ser mais dinâmica se eu tenho um ponto de inflexão, né? Então você vê, apenas uma linha já tem claramente aqui, ela fica meio dividida qual seria o fluxo natural do olhar. Aqui não, aqui você já tem uma sensação de direcionamento mais intensa, né? E aí você pode complementar isso com outras linhas e fazendo, por exemplo, ao invés de você fazer uma combinação de linhas simétricas, por exemplo, né? Você pode fazer isso de maneira assimétrica. Então, eu ia falar exatamente dele agora, Bruno. Perfeito. Isso aqui está muito presente lá no Michael Matese, né? Tem um livro chamado Force e tem uns vídeos também no YouTube. Boa, Bruno. E ele traz esse conceito da força, né? Que está justamente atrelada, de alguma maneira, justamente a essa energia da curva, né? E isso vai se aplicar muito aqui na anatomia. É esse o ponto que a gente quer entrar aqui. Perfeito. Mas não só entrar de uma maneira consciente, né? Eu acho que... Com certeza, Vitor. Vitor, não sei se é Vitor. VMota98. Com certeza, man. Com certeza. O peso de linha vai ajudar também. Ó, então, em vez de eu
travar o meu olhar, né? Embora haja uma variação de tamanho aqui, nosso olho vai se amarrando nesses pontos, né? Enquanto eu poderia trabalhar um fluxo mais interessante, sabe? E orientando as curvas dessa maneira. Mas eu estou analisando aqui de maneira abstrata, porém vamos entrar, e talvez seja até por isso que isso funciona, justamente o questionamento, a crise existencial entra justamente aí, né? Será que não é porque é assim na organicidade, na figura humana mesmo, e o ser humano é tão apaixonado por si próprio, ao ponto dele achar tudo bonito que parece com ele? Não sei, eu não sei. Mas é a relação que a gente vai observar na figura humana. Então, por exemplo, é muito comum uma pessoa chegar aqui, tá começando, e vai fazer o braço, e faz um braço desse jeito. Quem nunca fez assim, né, velho? Um bracinho, quando na verdade você tem uma relação dessas linhas que se complementam. Tanto no nível gráfico, da silhueta, da forma chapada, bidimensional, como na superfície. Porque os músculos são formas super dinâmicas, pô. Olha isso. Não é exatamente o que a gente estava falando aqui agora? Como eles se relacionam dessa maneira orgânica, e interessante, e bonita, e dinâmica, que foge da repetição, foge da simetria, foge de tudo isso. Então, justamente, né, esse equilíbrio entre o fato da figura humana ser simétrica, né, diferente ali, mas ao mesmo tempo, na superfície individual assim, das partes, a gente consegue ver todo esse movimento de dinamismo aqui. Inclusive, é legal sobre a simetria pensar que é um recurso importante para que o ser humano reconheça outros seres vivos, né? Parar para pensar que basicamente todos os mamíferos são simétricos, insetos e demais outros seres vivos também são simétricos, mas não necessariamente, né, no meio, mas outros tipos de simetria que a gente tem na natureza. É muito doido. Bom, então dito isso, já de cara a gente entra na questão, enfim, da gestualidade, né, velho? Da gestualidade que está presente de maneira orgânica, digamos assim, na figura, mas que a gente pode, velho, transferir e exaltar essas características na nossa, reforçar essas características na nossa figura de maneira geral, sacou? A gente pode estar reforçando essas características o tempo todo. Então, através de poses, mas não só poses, através da maneira que a gente vai executar de fato esses músculos e essas partes do corpo, certo? E até mesmo, como eu falei da pose, né, a disposição desses elementos aqui, certo? E aí entra a questão realmente do gestual, da gestualidade, certo? A gente pode olhar alguns exemplos aqui, na verdade, antes. Acho que seria mais legal a gente olhar uns exemplos antes, ó. E comentar um pouquinho sobre, mas antes, e depois a gente faz alguns exemplos e volta, a gente desenha algumas coisas. Ou vocês preferem desenhar logo? Vou pegar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, aqui do Michael Hampton. Vou até anotar aqui pra vocês, ó. Não anotei as referências, né? Vou anotar aqui os artistas aqui. Michael Hampton tem esse livro aí, o Figure Drawing, Design and Invention, ó. Ele tem uma abordagem, ele tem um gestual. Eu gosto eu tô pegando esses exemplos aqui porque eles têm diferentes tipos de gestual. E a gente vai falar do gestual, vai fazer o gestual de maneira prática. Mas é legal a gente já ver logo para entender que não tem um jeito certo de fazer gestual, velho. O gestual do Michael Hampton é um gestual bem seco, bem cru, mas que supervaloriza essa questão rítmica, de fluxos, de expressividade do traço, de curvas, mas sem deixar de lado a construção, né? Então, como ele evidencia ali com algumas linhas de contorno da forma, para dizer que essa perna pode ser lida como um cilindro que está se afastando de mim, e a outra como um cilindro que está se aproximando de mim, algo que a gente vai falar melhor na próxima aula. Ele adiciona aqui alguns pontos de referência da figura, mas é bem cru, não é aquele gestual mega bonitão que talvez a gente poderia dizer sobre o gestual do próprio Matese aí, que o Bruno falou, né? Isso aqui é do Michael Matese. Que é um mestre do gestual e é super expressivo. Aqui dá pra ver bem esse lance que ele coloca na força, né? Então, numa perspectiva geral da parada, na perspectiva, claro, no sentido de ponto de vista, é difícil falar perspectiva perto de desenhista, que os caras já chegam lá, 3 pontos de fuga. Não, calme.
Mas ele... E até relaciona com a pergunta do Vitor, né? Sobre a questão do peso de linha, ó. Então, como ele trabalha a questão do peso de linha e da força da curva, né? E isso cria essa sequência de curvas aqui super dinâmica, que funciona no nível abstrato, percebe? Ó. É mais poética e tá muito atrelada, sabe? Esse conjunto de princípios que ele internaliza. E isso é legal, velho. A gente, velho, como artista, você vai praticando e você vai encontrando o jeito que você curte fazer as paradas, como é que funciona pra você, como é que é legal. E você vai internalizando meio que o seu próprio conjuntinho de regras ali, sabe? Tipo assim, pô, eu vejo os vídeos do Anthony Jones, que é um outro artista que eu gosto muito, e ele sempre fala nas aulas dele lá, nas videoaulas e tal, sobre, por exemplo, o pequeno, médio e grande, né? Que é um princípio bem geral e tal, que a gente vê por aí o tempo todo. Mas quando você internaliza, ele internaliza aquele princípio ali, você vê aquilo ali, você pega essa regrinha, você consegue ver que ele tá pensando nisso em tudo que ele faz. Então é como se você vai também internalizando o seu próprio conjuntinho de princípios que você acha mais interessante, que você valoriza, mas você vai começando a reforçar eles. Então é natural que cada um tenha um jeito. Então, em um oposto interessante aqui, que eu acho muito legal, é o que a gente tem falado muito nos gestuais matinais dominicais, viu, velho? Quem tá chegando aí no gestual matinal dominical, onde a gente senta, e vai ter esse domingo agora, vai ser uma boa aplicação também de tudo que a gente fez aqui. A gente senta para fazer gestuais, a gente tem falado muito do Nicolaides. Vou botar o nome aqui também. Kimon Nicolaides. Olha o gestual dele, como é um gestual mega intuitivo, né? E aqui tem uma legenda que acabou cortando aqui, mas você fala o seguinte, uma coisa que ele fala é: não desenhe o que você está vendo no modelo, né? Não desenhe a representação do modelo, desenhe o que o modelo está fazendo. Tá ligado? Kimon Nicolaides. O livro dele chama The Natural Way to Draw, o jeito natural de desenhar. Ou seja, ele fala muito da intuitividade, o intuitivo de deixar rolar, tá ligado? E muito mais focar na ação. Por isso que a gestualidade também é relacionada não só ao gesto... Porque algumas pessoas falam nesse sentido, né? Do gestual, tipo, o traço expressivo solto, mas também ao gestual da figura, o que a figura está fazendo, a ação representada ali, mesmo que a sua representação não esteja perfeita. E eu acho que esse caminho é muito bom, velho, pra gente desbloquear um pouco, sabe? Pra gente se soltar e desenhar com menos cobrança, aquela agonia de, ai meu Deus, tem que fazer uma obra-prima o tempo todo e tal. Eu acho que isso aqui acaba resumindo bem um pouco dessa ideia. Eu acho que é sempre bom começar com os aquecimentos aqui na pegada. Nicolaides, faltou um I aqui, ó, gente. É muito legal. Deixa eu só ver a citação aqui, ó. É isso, ó. Não desenhe o que a coisa se parece, nem o que é, mas sim o que ela está fazendo. Essa frase é muito legal pra gente pensar também no gestual. Temos também aqui, putz, isso aqui eu sou apaixonado. Incrível, que é o Caribé. Caribé, que é um artista argentino radicado em Salvador, e ele representa muito essas figuras bem soteropolitanas e tal. E, velho, é a expressividade pura, né, meu? Eu acho muito foda isso aqui. Tá muito presente a questão do movimento, da ação, da pose, da essência da pose em si, de maneira super expressiva. Mas muito equilibrado, assim, com uma identidade própria. Pô, isso aqui é muito, muito... É o tipo de coisa que eu mais curto, assim, né? O Caribé é incrível. Um outro cara incrível também. Esse artista aqui eu não achei, mas eu achei incrível esse gestual, só pra pontuar na sequência desses dois, sabe? Tipo assim, é isso, velho. É o movimento. Então, isso aqui, não adianta, velho, você ter aquela... Esse é o problema, gente. Eu quero que vocês cheguem a essa conclusão comigo. O problema é que muita gente fica estudando anatomia, e acaba fazendo um bocado de personagem durão pra caralho, tudo travado, sem vida, né? Sem vida, para mecânica, assim, só que com todos os músculos lá. Só que, porra, e, né? Cadê o... Sabe, tipo... Cadê? Sem personalidade, tá ligado? E muitas vezes acabam sendo personagens todos iguais e tal, então eu acho que ele é um bom exemplo disso aqui. Aí temos aqui também o famoso sensal, né? Que é o Glen Keane, né? Mecha de músculo, boa, exatamente. Esse Tarzan aqui é maravilhoso, mano. Esse Tarzan dele é... Puta, olha pra isso aqui. Então, o Tarzan eu gosto muito de usar como exemplo porque ele vai naquela linha da anatomia mais simplificada, né?
Então ele tira um excesso de informação que a anatomia carrega. Trabalha com linhas muito simples, assim, mas também a essência da musculatura, aí falando de musculatura mesmo, de anatomia, tá toda presente, mas com essa simplicidade e ao mesmo tempo com esse exagero, né? Uma coisa que foge tem uma fuga de uma anatomia padrão, mas ainda assim com tudo presente ali, né? É muito legal isso aqui, mano. Isso aqui é muito absurdo, é muito foda. E eu duvido que, sabe, isso aqui é isso que passa, sabe? É isso que é legal. Você vê como é exploratório o desenho, né? Como são várias linhas, é uma construção de rabiscos muitas vezes, né? Ó, não é uma coisa, sabe, tipo, mega certinha, não. Aqui é legal pra gente pensar naquela coisa lá, ó, do dinamismo, né? Que a gente falou agora há pouco. Mesmo numa pose simétrica. Presente na figura. Da variação, né? Então, como essa curva é maior que essa, de repente você tem uma reta aqui, essas curvas são compensadas por uma reta do lado de lá, onde por sua vez surge um outro movimento por cá, mais reto, e vem uma curva, compensada por uma outra curva, compensada por uma reta. Essa combinação de curvas e retas, por exemplo, essa combinação de direções, e essa coisa do fluxo muito claro, né? Do movimento muito evidente, assim, na parada. Bom, então você vê, isso aqui é tudo para falar de mais exemplos aqui, de gestualidade, né? Mas vamos pra prática, né, meu? Vamos desenhar um pouquinho? Vocês não aguentam mais eu conversando, eu falando pra cacete. Querem perguntar alguma coisa? Eu queria desenhar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho dessas aplicações, né, de forma um pouquinho mais prática. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer alguns exemplos, comentar coisas que podem ser comentadas na questão do gestual, mas a gente pode partir também para uma perspectiva mais específica, né? Uma perspectiva no sentido de para um ponto de vista mais específico da musculatura e tal. Porém, velho, martelando a importância dessa gestualidade, né? Dessa expressividade na musculatura, no traço, como uma base geral para você trabalhar em cima daquilo ali. Realmente é anatomia, né? Bom, dúvida, gente? Querem perguntar uma coisa? Estão de boa? Ai, que dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. Porra, tinha um... Vou beber uma aguinha aqui rapidinho. Boa, Rucacho. Ou Rucaxo. Tá lindo, man? Obrigado, man. Você também tá lindo, Daniel. A postura. Gente, cachorro necromante, você sentiu afetado? Foi, man? Olha lá, ó. Que homem. Acabei de ir para um lugar mais silencioso porque também estou com dor de cabeça. Tristeza. Porra, pivete. Fica assim não, pô. 2023, o ano do Twitter pago. O ano do Twitter pago e da aula de anatomia grátis. O ano da anatomia. O ano... Peraí. O anotomia. Boa, você quer resgatar risada. Isso, perfeito. Os caras aprenderam rápido, hein? Exatamente, todo mundo obedecendo a lei. Muito bom. Deixa eu botar a câmera aqui em cima do... Casabé. Boa, isso, risada, isso, muito bem. Todo mundo aí seguindo a lei. Bom demais. É isso.
Caralho, esses caras não prestam, só tem vagabundo e viciado nesse chat, meu Deus do céu. Meu Jesus. Bom, vamos fazer um gestualzinho aqui então, família? Lucas Arruda se inscreveu com Prime. Brasil! Caralho, valeu, Lucas Arruda. Lembrando, né, galera, que os inscritos também têm acesso à área secreta do nosso Discord, que é o Ilustra Clube, viu, man? Lá no Ilustra Clube a gente tem reuniões todo sábado aí, exclusivas, a gente tem feedback, tá fazendo projeto junto, desenha, conversa, todo sábado de manhã. Bullet Runners resgatou hidratação, meu Deus do céu. É muita hidratação. Não é o ideal, mas acontece o quê, rapaz? Não entendi. Caralho. Sim, tinha uma mensagem importante aqui que eu não li, que foi destacada aqui pelo Lipe. Vamos ler aqui rapidinho? Ele falou: cara, eu faço gestual há 1 ano e por muito tempo só fazia de 30 segundos. Com o gestual matinal dominical, a minha vida mudou. Eu comecei a fazer o modo aula, mas estou tomando uma surra nos de 5 e 10 minutos. Porque aí vem a complexidade, né, man? Então o gestual rápido é bom também, mas aí que você começa... Isso é massa do jeito. Você começa a notar também onde tá faltando, né, man? Conhecimento. Talvez nessa camada mais superficial, mais específica da parada. Precisa ser mais objetivo, né? Bom, temos aqui a nossa modelo 1. Eu vou fazer um gestual rapidinho, então, tentando aplicar um resumão de tudo que a gente conversou aqui, tá, gente? A galera que já cola aqui no gestual matinal dominical, sábado, domingo, às 10 da manhã, porra, já tá ligado aqui em muita coisa que eu quero falar. Meus alunos queridos aí da turma de fundamentos de terça-noite, que eu sei que tem uns aí também. Bom demais. Filho da puta você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua gu. Essa galera tá ligado no que eu quero falar aqui. Mas eu quero dar um enfoque especial na questão da expressividade do traço, na questão do movimento, de deixar rolar e buscar formas gráficas interessantes também, que eu acho que é algo que a gente vai também mirar, velho, lá na bendita, na musculatura específica também, certo? A base é a mesma, né? Obviamente existe também a base específica teórica da musculatura, onde que um músculo, mais uma vez, se conecta com o esqueleto, de onde que ele vem, para onde que ele vai e tal, e qual movimento ele possibilita. Tudo isso faz parte do jogo também, claro, né? Mas a primeira mentalidade pra gente resolver é essa daqui. Então vou pegar isso daqui. Deixa eu criar uma camadinha pra desenhar aqui, né? Em cima aqui, pronto. E vou pegar o seguinte, pegar um pincelzinho aqui e eu vou tentar trazer alguns exemplos. Então, primeiro de tudo, acho que é a questão da gente trazer a mentalidade, véio, isso é uma questão de prática mesmo, mas trazer para uma mentalidade geral. Então, o que eu gosto de fazer com a galera aqui no gestual dominical matinal é começar, por exemplo, com um gestual super expressivo, a pegada lá do Nicolás. Então, tipo assim, eu não desenhar de fato o que eu tô vendo necessariamente, mas desenhar o movimento, a ação, né? Ou seja, não me preocupar em construir nada, não me preocupar nada de nada. Eu quero me expressar, uma espécie de aquecimento, eu acho que é legal, porque solta o seu traço e quando a gente vai falar de expressão, de gestual, a qualidade do seu traço, gente, está intimamente relacionada a essa perspectiva também do geral, porque por isso que eu acabo sugerindo até para a gente fazer exercícios como esse, sem, por exemplo, tirar a mão do papel, como um exercício mesmo de expressividade e tal, para ajudar a gente a deixar fluir sem medo, tá ligado? Sem medo de errar. Eu acho que isso é muito prejudicial à qualidade do seu gestual, visto que o gestual, ele depende dessa dinâmica do todo, né? E essa dinâmica do todo, ela depende de que você risque o todo e não risque pequenas linhazinhas que acabam trazendo a sua mentalidade para pequenas áreas também, áreas específicas, e não a relação total das partes da figura humana. Isso aqui, velho, em termos de conversa aqui, gente, é um repertório, são palavras e tal, que é a mesma lógica que a gente vai aplicar mais pra frente, em qualquer outra coisa, né? Atenção, lembrando a vocês que qual é o tema da gente, como estudar, então é um direcionamento que eu tô dando pra vocês ao longo dos próximos tempos aí. Então vou fazer o seguinte, vou trabalhar de maneira mais tradicional agora, de maneira mais tentando desenhar a figura. Eu vou tentar trazer
aquela ideia de linha de ação, por exemplo. Então, você vê que eu exagerei pra caralho aqui, né? Então, estou buscando fazer isso de maneira exagerada. A linha de ação representando aqui uma linha que não é uma linha específica do corpo, uma linha, você tem que olhar para X lugar. É difícil dizer isso. Algumas pessoas gostam de trabalhar buscar a coluna, por exemplo, né? Pensar primeiro na coluna vertebral. Eu acho que é um caminho interessante, mas para isso funcionar, a gente precisaria já ter falado de construção tridimensional, algo que a gente não falou ainda. Então, eu vou trabalhar com a ideia de que a linha é uma linha subjetiva, que é a sobra essencial de todos os elementos do corpo humano. Ou seja, é a linha que resume a essência da pose. Se essa figura, eu tirasse tudo, só sobrasse uma linha, essa linha que sobrou é a linha de ação. É importante citar aqui que, quando a gente está falando desse gestual, dinâmico e também simplificado, a simplificação envolve linhas mais simples. São a linha em C, S e I. Falo isso direto, tem gente aqui que já tá cansada. Já tô cansado de ouvir Kaique falando isso. E por que não faz assim? E por que você não faz seu trabalho assim, então? Hã? Senhor professor! Douglas! O Douglas tá latindo aqui, meu cachorro. Pois é. Então, o que foi? Tô fazendo live. Obrigado, obrigado, minha irmãzinha. Quer aparecer aqui na live? Não, dá um alô aqui na live. Vem aqui. Minha irmã veio trazer pastel pra mim, gente. Elas são muito chique. Oi. Até Douglas ficou anatomizado, velho. Galera, foi minha irmã, Vitória. Obrigado, Vitória. Pastel. Até perdi a linha de pensamento. Pastel é foda, pô. Caralho. Esperando o professor receber auxílio da Lei Rouanet. Porra, perfeito, man. Também tô esperando, man. Então, gente, essa simplificação aqui através dessas 3 tipos de linha, né, velho? Então eu tô localizando aqui logo de imediato a linha de ação, né? Então a linha de ação, eu acho que esse S pra mim aqui descreve bem, sabe? Esse S, porque eu acabo tentando focar na curvatura, muitas vezes que a silhueta proporciona, né? Nessas curvas, na força que a gente citou mais cedo, né? Então nessa oposição de curvas, ó, acho que isso aqui é um bom ponto de partida para esse gestual. Então eu vou começar aqui. Não foi, porque não foi, não sei. Vamos lá, pronto. Tinha feito bem exagerado no outro, eu vou desexagerar um pouquinho. E aí eu posso fazer o seguinte, por exemplo, olha como eu aplico conceitos de, por exemplo, anatomia geral. Na verdade aqui eu já tenho um problema nessa linha de ação, né? Eu não vou conseguir transmitir essa curvatura toda aqui, eu posso ajustar, não tem problema. Ó, acho que eu posso trazer mais intensamente para cá, porque a perna é onde bloca mais aquele movimento. E a partir disso eu poderia, por exemplo, entender o seguinte, pô, mais ou menos então ali no final da pelvis, o meio do corpo que a gente tinha definido, né? Então você vê, acabei que eu tenho 2 linhas de ação aqui, eu me aproveitei da primeira para marcar, entendendo que isso aqui vai ser uma borda ali, uma espécie de borda para esse movimento. E aí, normalmente eu busco lembra da pelvis e do tronco como são elementos mega importantes? Então buscar aqui, ó, atenção, isso aqui eu tô treinando meu olhar para buscar as informações mais importantes. Então a pelvis e o tronco e a pelvis marcando aqui de forma super simples com uma linha, o tronco marcando aqui também de forma super simples com uma outra linha para os ombros, né? Então encontrar essa linha dos ombros e essa linha da pelvis foi uma prioridade. Eu posso trabalhar isso com diferentes níveis de complexidade, óbvio, né? Então eu posso trabalhar aqui, por exemplo, com uma formazinha elíptica, circular, mas que na verdade e uma outra elipsezinha aqui também, que indica, por exemplo, a direção vertical, né, dessa pelvis, que, diga-se de passagem, a gente olha muito para a direção do sternum, que é esse osso aqui no meio da caixa dos peitos, que é um bom indício para a gente dessa direção, embora não esteja plenamente visível ali, já me diz mais ou menos a direção geral, né, dessa brincadeira aqui, e a própria direção ali do centro ali, da pubis. Até mesmo aqui, ó, gente, é importante, por exemplo, comparar esse centro com a distância que ele tem para a lateral, me ajuda, por exemplo, a inferir qual a direção que está virada em termos agora de rotação, né? Essa caixa torácica, por exemplo. Ou seja, isso aqui é mais voltado aqui para nosso papo de amanhã, né? Construção, elementos de tridimensionalidade, direção, x, y, z, altura, largura, profundidade, etc, etc, etc.
Vamos trazer então aqui, ó, essa ideia para cá. Tá um mega rabisco, né? Eu tô mostrando cada um dos elementos de forma tudo bem solta. Daqui a pouco eu refaço isso daqui de maneira mais objetiva com vocês. Então, eu tô satisfeito com isso daqui? Acho que sim. Vamos colocar ali a cabeça dela também, aqueles 3 blocos principais que a gente tinha se referido. E aí eu vou tentar já trazer os membros sem deixar perder a questão do gestual. Então, eu já tinha trazido aquela linha de ação para representar essa curvatura, eu vou mantê-la. Só que, pô, ó essa outra curvatura. Eu, particularmente, gosto muito de resolver dessa forma. Pegar nesse ângulo aqui, como a perna está agora, e como formam-se 2 curvas com uma certa cadência, né? Uma espécie de cadência rítmica de curvas que vão diminuindo de intensidade, sei lá. Então, acho que eu gosto de marcar aquela silhueta. A direção do pé aqui, só uma linhazinha. E vou trazer na direção oposta a outra perna. Poderia trazer por fora, assim, meio que a silhueta externa, né? Essa curva de novo. Foi também, enfim, as soluções vão surgir na hora. Não tem um jeito... Esse que é o legal, né? Gestal você vai aprendendo aqui uma série de ferramentas, mas não tem uma forma X correta. Ou Y, né? É uma questão de você se munir com as ferramentas e também deixar a técnica guiar, na verdade, a intuição, né? Isso que é o lance. Por isso eu acho que é legal de pensar naquele primeiro estilo ali que a gente fez bem... como é que se diz? Bem intuitivo. Então olha essa combinação de formas aqui do braço. Como em cima eu posso pensar num S, embaixo num C. Ou até num S com diferentes posições daquelas curvas. Ó, então no deltoide, ali no ombro, eu poderia marcar aqui uma curva com aquele ponto de inflexão, a força que a gente falou, né? E uma outra curva aqui. E aqui eu poderia, sei lá, transformar numa curva única aqui no sentido oposto, né? Daquela. Como isso entra na figura. E depois, por exemplo, olha essa simplificação em termos gráficos, ó, em termos da forma bidimensional, chapada. Ó, um S e um C. Então essa relação é muito legal. Ó. Ok? Eu vou deixar essa primeira versão aqui e vou fazer mais uma, pode ser? Alguma observação? Então, fez sentido para vocês aí, gente? A essência da mensagem que a gente está falando, da questão bidimensional, da questão de dinamismo, da questão, questão gráfica, questão proporcional, tudo isso se juntando aqui numa grande, tá ligado? Tá de boa para vocês? Tem uma galera saindo, uma galera chegando. Se você tá chegando agora, fica à vontade para dar um alô aí no chat, viu, man? Estamos aqui no mini curso Gestão e Poses Dinâmicas, dia 1, hein? Amanhã tem mais, vem amanhã também. Às 7h30, estamos aqui para a parte 2 falar de tridimensionalidade e um pouquinho mais também de questões mais específicas. Mas e aí, tão de boa? Tão suave? Aí, ó. Leon Xi. Mini curso de anatomia. A gente vê por aqui. Importante ressaltar. Deixa eu acabar a música. Gestual não, de anatomia, é verdade. Eu falei gestual, né? Importante ressaltar que aí, como eu falei, tem muito elemento aqui que eu já falei no outro mini curso. No gestual também falei pra caramba sobre isso aqui. Mas a gente está resgatando isso aqui, né? Esses elementos aqui. Porque eu realmente considero eles fundamentais. Mas eu vou tentar dar um enfoque maior na superfície. E em partes que eu não enfoquei tanto, né? Na questão mais gráfica também e tal. Vamos lá, vou fazer novamente então com esse outro ponto de vista, certo? Vou tentar ser um pouquinho mais livre aqui, então tentar considerar todos esses elementos que eu conversei agora há pouco, mas de maneira mais intuitiva. Então, por exemplo, eu vou já blocar, por exemplo, uma forma mais geral aqui para esse tronco dela. Em vez de construir tudo devagarinho, passo a passo, eu estou blocando num... Ó,
numa perspectiva super gráfica. Ou seja, eu estou olhando para essa forma e buscando exagerar ela. O que é exagerar ela? É, velho, se eu noto um ângulo assim, por exemplo, ou uma curvatura aqui assim, não tem uma curvatura? Vou fazer ela mais intensa. Notei um ângulo inclinado para a esquerda, eu faço ele mais inclinado para a esquerda. E principalmente eu diferencio ele dos ângulos em volta, né? Contextualmente. Porque não adianta também eu virar um ângulo para a esquerda e todos os outros virarem para a esquerda, vai dar no mesmo. Então, isso aqui eu tento trazer nessa perspectiva do exagero, né? Então, por exemplo, essa forma aqui, ainda tentando manter em mente algum nível de consciência quanto às linhas, né? A economia de linhas aqui, tentando ser objetivo usando as nossas 3 linhas aqui. Vou pegar aqui, ó, eu acho que aqui, por exemplo, nessa perna, vou tentar por um outro caminho, um caminho mais gestual, de um Szão, achar ali um espaço para o joelho e a combinação de shapes, né, de formas. Então veja, questão aqui de uma curva meio em S, menos intensa aqui embaixo, mais intensa aqui, onde o quadríceps se destaca mais, e como isso relaciona-se internamente aqui, ó, com o adutor, né? E no final das contas você tem uma forma gráfica, que é uma forma interessante, não é isso? Que está lá na figura. Então, vou trazer um pouco mais essa ideia, realçar mais essa reta, embora uma das coisas que a gente falou que gostaria de evitar é linhas verticais demais, eu senti que a minha ficou um pouco, por isso até mudei ali um pouquinho. Eita porra, caguei um pouquinho aqui, né? Deixa eu dar uma limpadinha ali. Uma sobreposição aqui também do corpo com a perna que eu deixei passar. Mas voltando aqui. Então, por exemplo, eu poderia até trabalhar uma ideia geral. E como se fosse uma espécie de linha de ação, né, para a perna. E depois estender as massas, os blocos ali. Mas tradicionalmente, velho, é muito próximo do que a gente conversou no comecinho, né? A gente bloca primeiro o elemento-chave do esqueleto, né? Então, caixa torácica, pelvis. Uma vez que isso está resolvido, a nossa chance de resolver bem o restante é muito tranquila, né, velho? Opa, bem lembrado, a câmera está em cima do desenho, tá em cima do desenho? Ah, tá em cima do outro desenho, né? Não tem nada não, depois a gente vê ele. O outro já foi. Depois a gente faz o outro. Depois a gente vê o outro. Mas deixa eu destacar aqui a questão do movimento. Também é do movimento na mão mesmo, né? Do nosso movimento como artista. A gestualidade do movimento, de tentar fazer linhas maiores. Então, por exemplo, aqui eu acho que eu caguei demais essa perna. Sujei demais. Fui pouco econômico em termos de linha, né? Porém, a gente está conseguindo trazer bem a questão gráfica, a questão gestual, a questão da expressividade da ação dessa modelo, né? Da ação da pose. Então, acho que esse é um pouco da nossa prioridade, embora, obviamente, vamos ter problemas anatômicos que, naturalmente, por exemplo, de proporções. Porra, você vai notar aqui, gesto é bom por isso também, né? Esses exercícios mais rápidos são bons, porque você já consegue fazer um diagnóstico mais rápido, né, velho? É o que eu estava falando até com uma aluna ontem. Você está notando um problema de proporções, por exemplo. O gestual ele é justamente isso, né? Você vai, como se o gestual ele é um exercício essencialmente rápido, rabiscado e que não demanda muito tempo. É questão de volume. Então, sobre o como estudar, é volume de prática. Quanto estudar mais é melhor. Acabou. Fazer muito gestual é isso. Não tem por onde fugir. Mas claro, fazer muito gestual de maneira direcionada. Então, por exemplo, como assim de maneira direcionada? Eu notei que eu vacilei aqui naquela questão da perna e notei que eu estou sendo muito pouco econômico em termos de quantidade de linhas, nesse exemplo aqui. Estou fazendo muita linha, estou fazendo tudo muito sujo, notei que a perna eu sujei demais e notei que
e notei que a perna ali tá com as proporções estranhas, né? Notei isso também. Velho, vamos tentar refazer essa parada, tentando resolver rapidamente mesmo. Então já notei isso, peraí, então vou comigo, é a prática consciente, velho. Então vou tentar ativar, já respondo sua pergunta, Léo. Mas eu vou tentar conscientemente, velho, tentar resolver essas questões, bicho. Refazer, então vamos lá, vamos ser mais objetivos, vamos lá. Novamente aqui, vou tentar pegar essa perna aqui, ó. Ser mais consciente, né, do uso das linhas. Boa, Felipe! E aí, meu parceiro? Ó, a direção aqui da perna. Vou tentar blocar as partes do esqueleto que a gente estava se referindo, ó. A cabeça eu acabei sujando um pouquinho mais, mas deixa lá. Então, por exemplo, nessa região. Então agora eu tô tendo que até parei mais de falar porque eu estou mais concentrado num objetivo, né? Economizar em termos de linhas. E claro, aí volto na questão que eu falei um pouco antes aqui sobre a pergunta do Léo aí, sobre refinar o traço, né? Melhorar a fluidez no traço. Bom, traço é uma questão muito prática mesmo, mas é como a gente fala lá na primeira aula do curso de Fundamentos, velho. É aquecimento, é uma prática essencial, sabe? Antes de começar a desenhar, fazer uns aquecimentos. O gestual em si já é um excelente aquecimento, mas é claro que ele envolve várias coisas ao mesmo tempo, então dependendo do ponto onde você se encontra aí nos seus estudos, pode ser que ele gere uma confusão, né? Pode até atrapalhar mais do que ajudar, dependendo do ponto onde a gente está. Quer dizer, atrapalhar não. Mas poderia atrapalhar num sentido assim de você acabar desvalorizando exercícios mais básicos, talvez, né? Que é o caso de um exercício de aquecimento. Mas o aquecimento é de você fazer várias forminhas, praticar o movimento mesmo, né? Treinar, soltar a mão e ativamente tentar fazer um desenho mais despreocupado mesmo. A exemplo mesmo do Nicolaides que a gente viu agora há pouco. Então, um gestual expressivo. Então, talvez você não tirar o lápis do papel e tentar representar aquilo ali de forma direta, sem tirar do papel. Muito mais focado no movimento, na ação, do que na representação daquilo e deixar a coisa fluir, como é esse caso aqui, por exemplo. Com linhas maiores e tal, tudo isso aqui entra nesse contexto, certo? Deixa eu beber uma aguinha. De novo. Bom, tá claro pra vocês, gente? Tá tranquilo? E aí? Querem perguntar alguma coisa? Acho que eu não vou fazer. Eu botei 4 modelos aqui, mas acho que eu vou fazer só uma, velho. Pra gente falar um pouquinho de outras coisinhas aqui ainda. Ai, rapaz, minha cabeça tá dando real, velho. Caralho. Dor de cabeça chata. E aí, velho? Dúvidas, perguntas? Deixar espaço aí pra vocês perguntarem alguma coisa. Senhor professor! E aí? Belezinha? Belezinha? Ó. Deixar espaço pra vocês perguntarem enquanto eu faço mais esse daqui. Ó a relação da coluna que a gente falou agora há pouco, ó. Da coluna e do quadril, né? As diferentes direções. E até a fluidez de curvas e retas, né, velho? Que a gente não só vê na figura, mas quer exagerar. Atenção pra isso. Não só vê nessa figura, mas a gente quer trazer isso. Não quer fazer aquele personagem verticalzão, retão. Então, ó.
Esse aqui seria um gestual que acho que ele conseguiu chegar num ponto interessante, num meio termo interessante entre o desenho mais intuitivo, deixar rolar, mão leve, sabe, tranquilamente, sem muita pressão, e simultaneamente um desenho que representa, né, as partes ali da figura, que eu estou trazendo uma elipse para a caixa torácica. Então acho que aqui é um espaço para uma combinação desses elementos, até trazer uma construção em cima disso, uma forma gráfica mais interessante e tal. Eu tava vendo algumas imagens esses dias, putz, eu vi uns exemplos de uns character designs assim, bem gráficos, assim, achei, pô, muito legal. Né? Bem usando essas, sabe, olha essa forma, por exemplo, aqui do espaço. Isso aqui, num desenho mais finalizado, pode ser algo muito bem aplicado nesse espaço total. Gente, 9 horas agora, eita, passou rápido o tempo. Eita, meu Deus, já estamos aqui há 1h30 conversando. Caralho. Será que a gente pode pegar um cafezinho ali, velho? Pra ver se minha dor de cabeça melhora aqui? Porque tá complicado, velho. Deve ser o café. O que vocês acharam de que é de boa a gente... Uma pausinha de 2 minutinhos ali pra pegar um cafezinho? E aí a gente já volta tentando falar de umas possíveis aplicações de estudos posteriores, aí sim uma pegada talvez mais específica, analisar de maneira mais específica como é que a gente poderia aplicar isso, que não deve ser feito dessa maneira, mas como que a gente deveria aplicar isso numa perspectiva de musculatura mais específica, da superfície, né? Daquela superfície que a gente falou lá no começo, do que a gente costuma parar para pensar quando fala no músculo. A gente poderia pegar, por exemplo, o braço, que é um exemplo que eu pensei, mas pode ir para outros caminhos também, aqui, dependendo do tempo, da disponibilidade de vocês, pegar esses exemplos e decompor como eu faria um estudo a partir dessas ideias que a gente está trabalhando aqui, sacou? Mais uma vez, óbvio que existe todo um processo que eu quero falar com vocês aqui. Eu vou pegar um cafezinho aqui, tá bom? Vou lá rapidão. Eu acho que parece que tá tendo um delayzinho de leve aí do chat, mas eu vou lá e volto no instante. Segura aí, vou anotar aqui na tela, ó. Pegar... Vamos nessa.
Sinto muito amor, mas eu falo de si. Não, veja não. Se eu perder esse trem, que sai agora e soube hora, só amanhã. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar, não posso. Oxente, rapaz, os caras estão passando cola. Só foi sair um pouquinho da sala, os caras começaram a passar cola? Não é possível um negócio desse. Vocês ainda estão indo, não me abandonaram não, né, meu? Rapaz. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Do sério. Bom. E aí, podemos voltar e... Oi, 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 oi. Salve, 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 salve. Rapaz, a gente tá com um delayzinho aqui, eu acho, viu, os caras? Ainda não resolveu, foi essa questão, velho, do... Eu mudei as configurações aqui, mas parece que tá com um pequeno delay. Tá tudo bem também. O cafezinho tá rolando. Nunca? Boa. Boa, é isso. Perfeito. É isso, é isso, é isso, é sobre isso. É sobre Creative Commons. Pô, perfeito. É open source, pô. Mas tem... Tá cedo, tá só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém. E aí, velho, vocês querem fazer... Que parte... Tá travando aí, velho? Aí, ó. Aí, ó. Tá travando pra todo mundo? E como é que... E aí, ó. Aí... Pra geral tá travando também? Me contem aí. Será que eu posso mexer em alguma configuração aqui pra resolver esse problema? Provavelmente não, né? Não agora. Provavelmente eu não consigo mexer em nada aqui agora, mas... O delay foi aumentando, né? Eu vou... É isso, foi estranho. Véi, eu vou... Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou... reiniciar aqui a transmissão. O que vocês acham de dar uma reiniciada aqui na transmissão pra ver se a gente volta com um delayzinho menor?
Provavelmente vai acontecer. O que eu acho? Tua mente é teu guia. Vamos fazer isso. Vamos dar aquela reiniciada rápida, rapidão. A gente já volta e faz e continua o papo. Tá ligado? Fiquem aí. Fiquem aí. Vamos lá.